Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Loquens. E nesse vídeo nós vamos começar os nossos conteúdos mais propriamente de lógica. No último vídeo, no penúltimo vídeo, eu apresentei algumas coisas mais introdutórias, explicando como é que vão ser estruturadas essas aulas. Mas a partir daqui, vamos ter um formato mais ou menos fixo, que vai ser isso aqui, né? Eu com o software aberto, explicando os conteúdos de uma forma mais livre. Alguns avisos antes de começar aqui o conteúdo em si. O primeiro aviso é que essas aulas aqui de lógica, né, essas não são bem aulas, esses vídeos sobre lógica, eles não são tão importantes para quem quer fazer as Olimpíadas em si. Eles estão aqui como um extra ou como um pré-requisito que vai ajudar bastante em alguns casos. Esse conteúdo que está aqui ele pode ser bastante útil apenas quem tiver interesse em programação, porque os operadores lógicos que eu vou apresentar são os mesmos, né, lá da lógica booleana, da álgebra de Boole e tudo mais. Mas talvez seja mais proveitoso você pegar e estudar direto aquilo lá, direto a álgebra de Boole, direto a simbologia que é usada lá, porque aqui a gente utiliza uma simbologia um pouco diferente e alguns conceitos não que sejam diferentes, são os mesmos conceitos, mas a gente estuda com uma abordagem um pouco diferente, né? Dito isso, o segundo aviso que eu vou dar é sobre o material que eu vou utilizar aqui como referência. Eu estou usando para essas aulas aqui um livro que é a Introdução à Lógica, do César Mortari, na nova edição, revista e ampliada, editora Unesp, tá? Eu vou deixar aí na descrição os dados certinhos desse livro, quem tiver interesse. Ele não é um livro de lógica voltado para matemática necessariamente, mas sim para lógica argumentativa. Mas ele é o livro em que eu acabei estudando esses tópicos, então eu vou utilizar ele para poder orientar. Talvez utilize algum outro livro também, vou deixar na descrição caso eu utilize. Começando então nossos conteúdos em si, antes de passarmos para a parte de lógica que é mais importante, que é a teoria de conjuntos, né, a teoria de conjuntos, que é a linguagem da matemática em si, eu acredito que seja muito proveitoso que nós estudemos um pouco sobre lógica proposicional, sobre sentenças, proposições e sobre alguns conteúdos aqui que são os operadores que vão ajudar a entender bem algumas coisas lá da teoria de conjuntos. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o que são sentenças, né? Sentenças são sequências, né, usando uma definição bem intuitiva, são as sequências de símbolos de uma determinada linguagem, símbolos, e essa sequência tem que ser coesa, né? Uma sequência de símbolos coesa. Como assim coesa? Vamos pensar primeiro em sentenças na língua portuguesa para ficar bem claro. E depois vamos para a parte da matemática em si. Quando eu elaboro uma frase, uma sentença em português, ela tem que estar escrita de uma forma que faça sentido. Por exemplo, né? O cachorro é pequeno, digamos. Essa sentença, melhor dizendo, essa sequência de símbolos, né, que são essas palavras, cada palavra é um símbolo, é coesa, faz sentido. Agora, eu poderia escrever de outra forma algo como cachorro, o pequeno são. Veja bem, vou botar um os aqui. Essa segunda sequência não é coesa. Ela não faz sentido. Então a gente não vai chamar isso aqui de sentença. Né? Uma sentença em língua portuguesa tem que estar escrita de uma forma que faça sentido. Em outras palavras, passando para a matemática, sentenças em matemática serão sequências de símbolos coisas como A é maior do que B, ou A é igual a B, ou ainda, né, A mais B é igual a B mais A.
Todas essas aqui são sentenças em uma linguagem aí algébrica que a gente utiliza na matemática. E falando de sentenças, também temos que prestar atenção que nós não estamos interessados em todos os tipos de sentença. Por que eu digo isso? Em língua portuguesa, nós temos sentenças que são afirmativas, interrogativas, né, ou mesmo exclamativas. Então, por exemplo, eu posso falar ai. É uma sentença, uma sequência de símbolos coesos em língua portuguesa. Só que ela não afirma nada, ela não é interessante para a gente. Porque o tipo de sentença que nós estamos interessados são aquelas que a gente pode atribuir os valores de verdadeiro ou falso. Em lógica, nós queremos trabalhar, em última análise, com os argumentos. E os argumentos envolvem, né, justamente atribuir o valor de verdadeiro ou falso para essas sentenças e, né, desenrolar, né, desenvolver como é que isso vai se comportando e construindo aí as regras de inferência. Então, sentenças interrogativas e sentenças exclamativas não vão ser o que a gente vai estar interessado. O que a gente está interessado são em afirmações. Eu até mesmo pus aqui, ó, afirmações categóricas, que são afirmações do tipo todo A é B, ou algum A é B. Ou ainda as negações dessas sentenças, né? Opa, já estou aqui passando para a simbologia. Vamos aqui escrever. Existe algum A, ou melhor dizendo, algum A não é B. E a negação de que é nenhum A é B. Então aqui nós temos as sentenças, os tipos de sentenças que nós vamos estar interessados, que são as afirmações, mais especificamente as afirmações categóricas, aquelas que nós podemos atribuir, né, os valores de verdadeiro ou falso. Então nós vamos trabalhar com esse tipo de sentença aqui. Dito isso, né, entendendo o que nós estamos trabalhando, o que nós estamos construindo, eu vou agora apresentar para vocês os operadores, né, que a gente usa, os operadores lógicos que a gente utiliza em sentenças. O primeiro deles, que já estava até mesmo bastante habituado, é a negação. Quem viu o vídeo sobre a simbologia já viu que o símbolo que é usado para negação é esse daqui, né? Essa barrinha aqui. Então, se eu tenho uma sentença A, nós vamos representar aqui sentenças por letras maiúsculas, tá? Às vezes aqui em cima eu utilizei letras maiúsculas para representar números. Mas para ficar mais claro, a partir de agora vamos convencionar nesse vídeo que letras maiúsculas significaram sentenças, tá? Sentenças como como essas daqui, né? Todo A é B. Então, para representar indivíduos ou coisas que a gente pode substituir por outras palavras, vou usar letras minúsculas e mesma coisa para números. Já para sentenças eu vou usar letras maiúsculas para não ter confusão. Então A é uma afirmação categórica, uma daquele tipo ali, né? Então não A é uma sentença que vai apresentar as seguintes propriedades. Se o A, a sentença A, é verdadeira, não A vai ser falsa. Entendeu? E se for o contrário? Se o A for falsa, não A vai ser verdadeira. Uma forma de representar isso aqui bem, de uma forma muito bem definida, ou representar qualquer operador, né, qualquer operador que a gente tem, operador lógico, é fazer a tabela verdade. A tabela verdade é um recurso que a gente utiliza aqui para fazer isso. Como é que a gente faz? Nós vamos fazer primeiramente uma coluna para cada sentença que aparece, cada sentença que a gente chama de atômica, que são as que a gente vai representar por letras simples, né? Como A, B e assim por diante, letras maiúsculas.
Então, a sentença A. Depois, a gente coloca aqui a sentença final. Ou então, as sentenças que são formadas por um ou mais operadores. Aqui embaixo a gente vai ver que tem os operadores binários, que eles são aplicados em duas sentenças. Então, você tem aqui o não há. E aqui a gente coloca todos os valores possíveis para o A. Verdadeiro, falso. Então, se o A é verdadeiro, não A vai ser falso. E se o A for falso, não A será verdadeiro. Então, essa aqui é a tabela verdade desse operador, que estabelece para a gente em que situações que esse operador, que a sentença aqui como um todo não há, será verdadeira e em quais que ela será falsa. Beleza, né? O próximo operador é a conjunção, que o símbolo é esse aqui. Se a negação representa o uso de palavras como não ou algo do tipo, né? Negações como tal coisa é falsa, entende? Esse tipo de ideia que nós temos na linguagem falada, a conjunção representa o E. Quando a gente fala A e B, por exemplo, né? Então, como é que é a tabela verdade do E? Vamos pensar o seguinte, que eu tenho dois casos, né? Eu passei, eu não, vou colocar aqui uma pessoa, né? Pedro passou em medicina. Ana passou em direito. Essa sentença aqui eu vou representar pela letra P. E essa sentença de cá eu vou representar pela letra A. Vamos fazer nossa tabela verdade. P, A, e aqui nós vamos colocar a sentença P e A. Então vamos pôr aqui todas as combinações possíveis, né? Primeiro que a gente vai colocar aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a de cá a gente faz assim, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. P e A. Vamos pensar, gente, quando eu falo Pedro passou em medicina e Ana passou em direito, para essa afirmação como um todo ser verdadeira, as duas sentenças P e A têm que ser verdadeiras. Então, V e V, verdadeiro. Agora, se Pedro realmente passou em medicina, mas Ana não passou em direito, se eu falo Pedro passou em medicina e Ana passou em direito, isso é falso. Se eu falo a mesma coisa, né? Só que agora com o Pedro que não passou em medicina, mas a Ana passou em direito, continua sendo falso. E, óbvio, né? Se um dos dois passou em nada, é falso também. Né? Se o Pedro não passou em medicina e a Ana não passou em direito, será falso. Então, ele representa essa ideia do E. Né? Dessa sentença, Pedro passou em medicina, Ana passou em direito. Para essa sentença, que a gente chama de molecular, né? Que quando ela é formada por várias sentenças atômicas, ser verdadeira, as duas ou mais sentenças que compõem ela têm que ser verdadeiras. Né? Aquele conjunto como um todo tem que ser verdadeiro. O próximo operador é a disjunção. Se aqui em cima com a conjunção nós tínhamos o E, a disjunção representa o OU. Então, voltando ali para o nosso P e A que a gente tinha lá. Vou fazer a nossa tabelinha verdade aqui também. P, fazer um pouco mais para cima. P, A, P ou A. Ok? Então, vou colocar aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Vamos pensar um pouco. Se Pedro passou em medicina e Ana passou em direito, se eu falar Pedro passou em medicina ou Ana passou em direito, pra gente isso aqui vai ser verdadeiro. Tá? E uma coisa que eu chamo aqui a atenção
é que esse ou aqui, quem viu lá o vídeo sabe do que eu estou dizendo, esse ou é o ou não exclusivo, ele não é exclusivo. Por quê? Tem casos, na linguagem coloquial, que nós queremos representar a ideia ou um ou outro, em que você quer que apenas uma das duas sentenças, então se eu tivesse P, igual algo como ou P ou A, entendeu? Eu quero que apenas uma dessas duas seja verdadeira. Essa sentença, esse tipo de operador, melhor dizendo, seria o ou exclusivo, em que ele é verdadeiro se e somente se apenas uma das sentenças for verdadeira. E não é isso que a gente quer representar aqui. A gente quer representar uma situação em que basta que pelo menos uma das sentenças seja verdadeira para que a sentença como um todo seja verdadeira. Por isso que nós vamos valorar isso aqui como verdadeira, sendo as duas verdadeiras. Agora, se Pedro passou em medicina, mas Ana não passou em direito, você falar Pedro passou em medicina ou Ana passou em direito, continua sendo verdade. E a mesma coisa se o Pedro não passou, mas a Ana realmente passou em direito. Verdade. Agora, se nenhuma das duas é verdadeira, ou seja, nem o Pedro passou em medicina, nem a Ana passou em direito, obviamente que isso aqui é falso, né? Então é o ou que a gente está habituado na linguagem coloquial. O próximo operador é a implicação. A implicação ela é representada por uma setinha. E como é que funciona a implicação, né? Vamos voltar lá para nossas sentenças A e P. E eu vou ter aqui A implica P. Então vamos fazer aqui a tabela verdade. V, V, F, F, V, F, V, F. E aqui nós vamos colocar o que cada um deles vai ser. A implicação, aqui ela difere um pouco, para falar a verdade, ela difere bastante da linguagem coloquial, porque ela começa a ficar um pouco menos intuitivo, principalmente quando a gente chega aqui e cá. Vou até pegar aqui o livro para falar sobre isso, tá? Quando chegar nessa parte. Mas qual que é a ideia? Ela representa, quando a gente fala se, né? Então. Então, por exemplo, se você me pagar, eu comprarei tal coisa. Seria um exemplo do uso desse tipo de coisa, desse tipo de operador. Qual que é o funcionamento então, quando a gente tem duas sentenças verdadeiras, né? As duas são verdadeiras. Se Ana passou em direito, então Pedro passou em medicina. As duas são verdadeiras. Então, nossa intuição já diz, né? Verdadeiro. Agora, se Ana passou em medicina e Pedro não passou em direito, a sentença aqui, ela vai ser verdadeira, ela vai ser falsa apenas nesse caso, que é o caso em que a antecedente é verdadeira e a consequente é falsa. Porque isso aqui quer dizer que a sentença A implica que a sentença P é verdadeira. Se A for verdadeira, então P tem que ser verdadeira. Em outras palavras, esse caso aqui vai ser falso. Porque, de fato, Ana passou em direito, mas o Pedro não passou em medicina. Então essa implicação é falsa. Agora, nesses outros dois casos, serão verdadeiras. E aqui que entra a parte da constituição. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro a parte em que o Mortari fala sobre esse operador. Aqui eu vou ler para vocês a explicação, né, que o Mortari dá. O problema todo com relação à implicação, essa estranheza a respeito da tabela anteriormente apresentada, é que existem vários tipos de condicional em português. A expressão se, então, é usada para exprimir várias relações de dependência entre proposições, mas a maioria delas não é adequadamente reproduzida pela
pela interpretação dada pelo CQC, que é o nome dessa linguagem lógica, né, para o sinal de implicação, o sinal de setinha. A razão de a lógica clássica ter escolhido o caminho que escolheu é que a análise condicional disse é adequada para trabalhar na matemática. Em suma, por mais que isso aqui seja contraintuitivo, seja algo que na linguagem que nós temos habitual não faça tanto sentido, em termos de matemática, em termos de lógica matemática, isso aqui será muito adequado, e vocês perceberão ao longo das aulas. Então, o que a gente faz? Quando nós temos a implicação, ela só será falsa se a antecedente for verdadeira e a consequente for falsa. Então, é isso que a gente vai ter, tá? Sendo que a antecedente é que estará à esquerda e a consequente será que está à direita. Agora eu vou falar sobre um símbolo que também a gente já utiliza bastante, que é o se e somente se, também chamado de biimplicação. O que a biimplicação é? Ela significa em si, se eu tenho, por exemplo, usando o A e P, A, se, somente se, P, isso aqui é igual A implica P e P implica A. É uma abreviação que a gente utiliza para essa sentença aqui como um todo. Essa de cá é uma abreviação dessa de cá. E eu vou demonstrar, inclusive, aqui embaixo, por que essa sentença aqui significa a mesma coisa que essa de cá. Ela significa a mesma coisa, já antecedendo até, porque elas têm a mesma tabela verdade. Então, fazendo uma análise, o que essa daqui quer dizer? Essa se, somente se, ela até mesmo tem uma ligação mais forte, o que a gente quer dizer quando a gente fala se A, então B. Porque a gente quer dizer que se alguma das duas condições, né, tanto que vem no se como o que tem no então, muitas vezes, se um for verdadeiro, o outro será verdadeiro e vice-versa. Então essa ideia do se e somente se, né? Então se eu tenho, aqui fazendo nossa tabelinha verdade, A, P, V, V, F, F, V, F, V, F. Se e somente se. A, P. Então, vamos lá. Se somente se Pedro passou em medicina, Ana passou em direito. Ou seja, se a Ana passou, ou melhor dizendo, se a Ana passou em medicina, Pedro passou em direito, e se Pedro passou em medicina, Ana passou em direito. Se as duas forem verdadeiras, ambos aqui vão ser ambas as condições para que o se somente seja verdadeiro serão atendidos, então a gente vai pôr verdadeiro. Agora, perceba que se eu falo que se somente se Ana passou em direito, Pedro passou em medicina, e a antecedente é verdadeira, mas a consequente é falsa, já acabou, vai ser falso. Beleza? Isso vai ficar muito claro quando a gente fizer a tabela verdade direto dessa sentença de cá. E a mesma coisa vai acontecer quando o Ana não estiver passando direito e o Pedro estiver passando em medicina. E agora uma coisa que é um pouco menos intuitiva é o porquê das duas serem falsas, a gente colocar aqui o verdadeiro. Mas eu vou explicar quando a gente fizer a tabela verdade já dessa sentença de cá. Sentença molecular. Então eu vou descer aqui um pouquinho e eu pus alguns exemplos de sentenças, né? A primeira é justamente o do se, somente se, e por que ele equivale ao que está sendo apresentado aqui. O que eu vou fazer? Vamos analisar o valor dessa sentença aqui, que é uma sentença maior. Como é que a gente faz isso? Uma forma é fazer por partes, né? Vou chamar isso aqui de sentença C, de cá de sentença D. E nós vamos fazer o seguinte: colocar aqui a tabela verdade para A e B, todos os casos possíveis, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Depois disso, a gente vai colocar essas sentenças que a gente tem aqui, ó, que estão dentro de outras sentenças, né? E vamos por aqui para a gente poder colocar qual que é o valor de cada uma delas. E por fim, a gente coloca a sentença
C e D. Assim a gente evita de errar, né? Dá para fazer direto também, mas vai ser um pouco mais... tem mais chance de errar, né? Sem perder a atenção. Então vamos fazer isso aqui. Se A, então B. Em que caso que isso aqui é falso? Somente se o A for verdadeiro e B for falso. Então a gente vem cá e identifica esse caso, né? Que é aqui, ó. O A é verdadeiro e o B é falso. Como a gente viu ali em cima, esse aqui é o único caso que isso aqui vai ser falso. Os outros a gente pode pôr verdadeiro. E a sentença de cá, ela vai ser verdadeira em todos os casos, exceto quando o B for verdadeiro e o A for falso. Então a gente identifica aqui quando é que o B é verdadeiro e o A é falso. E coloca aqui o F, nos outros a gente coloca o V. E agora a gente vai pensar nessa sentença aqui, C e D. Essa sentença, como a gente viu, ela é verdadeira sempre que C e D forem verdadeiros ao mesmo tempo. E olha aqui, ó, V, V. Então a gente quer é verdadeiro. Aqui uma das duas é falsa, então será falso. Aqui uma das duas é falsa, então será falso. E aqui as duas são verdadeiras, então será verdadeiro. Então veja bem, essa sentença bem maior obteve uma tabela verdade, se a gente pensar em termos de apenas dessas duas primeiras colunas e da coluna final, que representa o resultado final, que é o mesmo que a gente obteve aqui em cima. Então é a mesma coisa. O significado que a gente muitas vezes atribui para o se, somente se, é o mesmo de dizer que A implica B e que B implica A. Ok? Agora aqui nós temos uma outra sentença que a gente abrevia como sendo o ou exclusivo. Né? Como é que a gente lê essa sentença aqui? Né? A e não B, ou não A e B. E por que ela representa a ideia do ou exclusivo? Porque vamos pensar um pouco como é que seria esse ou exclusivo, qual que seria a diferença dele para o nosso ou comum. Né? Vamos primeiramente fazer uma tabela verdade para o nosso ou exclusivo intuitivo. Né? Ou A ou B. Então se a gente tivesse aqui a tabela verdade feita para sentenças A e B, né? A e B poderiam ser A e P também, igual eu estava utilizando ali em cima, mas eu já passei para um A e B. São sentenças mais genéricas. A ideia desse ou exclusivo, que a gente representa por esse X, quem não identificou esse símbolo, eu demonstrei ele lá no nosso vídeo sobre simbologia. Volta lá na aula 0 de lógica. Qual que seria a ideia? A gente gostaria que ele fosse verdadeiro se apenas uma dessas duas aqui fosse verdadeira. E que caso as duas fossem verdadeiras também fosse falso. Então a gente colocaria aqui falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Então guardem isso aqui. Essa aqui é a nossa tabela verdade para o nosso ou exclusivo intuitivo. Como é que seria o nosso ou... o que isso aqui quer dizer? Né? Vamos fazer igual eu fiz ali em cima. Isso daqui eu vou chamar de D, perdão, de C. De cá eu vou chamar de D. E vou montar uma tabela, né? Vou colocar a tabela como A e B. Vou colocar todos os casos possíveis. V, V, F, F. V, F. E aqui a gente coloca V, F. Beleza? Depois eu vou colocar aqui para o não A e para o não B. Depois eu vou colocar aqui para a sentença C e para a sentença D. Lembrando que se você conseguir fazer direto esse cálculo, você pode fazer. Eu estou colocando para evitar de errar. E por fim a sentença C ou D. Então vamos lá. Não há. Não há, a gente vai inverter o valor. Então se ele está verdadeiro, a gente vai colocar falso. Se ele está verdadeiro, a gente vai colocar falso. Se ele está falso, a gente vai colocar verdadeiro e assim vai. Não B. Vamos então inverter os valores. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Agora a sentença C. A sentença C, ela é A e não B. Então ela é verdadeira quando o A é verdadeiro e não B é verdadeiro. Então vamos procurar esses casos, né, em que o A é verdadeiro e o não B é verdadeiro. Ó, A é verdadeiro,
não, B é falso. A é verdadeiro, não, B é verdadeiro. Então aqui será verdadeiro. Ok? Nos outros casos será falso. Sentença D. Sentença D é não A e B. Então ela vai ser verdadeira quando o B for verdadeiro e o não A for verdadeiro. Então não A é verdadeiro e o B é verdadeiro aqui. Então aqui vai ser verdadeiro. Nos demais casos será falso. Agora C ou D. C ou D, que esse O aqui é o não exclusivo, ele será verdadeiro se alguma das duas for verdadeira. Será falso quando as duas forem falsas. Falso, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, falso. Olha só. Obtivemos o mesmo resultado. O exato mesmo resultado. Então, quando a gente fala A ou exclusivo B, nós queremos indicar a mesma coisa que essa sentença molecular aqui. Então, é uma forma aí de fazer esse tipo de coisa. Aqui eu tenho um desafio, que nós temos essa sentença um pouco maior. Você pode fazer ela aí e eu vou fazer depois um outro vídeo explicando o resultado desse exercício aqui. Provavelmente eu até mesmo vou postar nos shorts. Quem tiver interesse pode ir lá. No mais, obrigado por assistir, né? Dá aí o seu like, o gostei, compartilha e se inscreve aí no canal para os próximos vídeos tratando de assuntos diversos aí de lógica, de matemática voltado para Olimpíadas do Conhecimento. Nosso próximo vídeo já vou acabar falando sobre teoria de conjuntos, já vai entrar uma coisa bem mais interessante para nós que vamos estudar matemática e física. Muito obrigado e tchau.